de gravar, né, Paula? Mas tudo bem. Vai ficar tudo bem. Hein? Aonde mais eu tenho ribossomo na célula? Onde mais tem ribossomo na célula, senhor? Uhum. Bruno, eu odeio decorar coisas. Não serve para mim esse negócio de ficar decorando coisa. Então, eu gosto muito de associar. E eu tenho mais uma célula, mais uma organela, desculpa, na célula, que produz também proteína e por conta do ribossomo. Já viu falar em retículo endoplasmático rugoso? Já. O que o retículo endoplasmático rugoso tem? Por que ele é rugoso? Gente, fala comigo. Eu não sei, senhora. Pelo menos falou comigo, Júlia, obrigada. A gente tem dois retículos, né? Retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso recebe esse nome porque ele tem um monte de ribossomos dentro, entendeu? Fazendo síntese proteica também. Bom, então tem o ribossomos propriamente e tem o retículo endoplasmático rugoso, que é um conjunto de ribossomos, que fazem a síntese proteica. Não. O retículo endoplasmático rugoso não é um conjunto de ribossomos. Ele Dentro do retículo endoplasmático existem ribossomos. Ah, entendi. Tá? Mas então a função dele é fazer a mesma coisa que o ribossomo. É também fazer. Ele faz síntese de gordura, ele faz síntese de proteína, tá? E não é só isso, porém ele também faz. Proteína. Não entendi, Ju. E o ribossomo faz só síntese de proteína. Só síntese proteica. Entendi, senhora. Obrigada. Entendeu? Bom, na sequência, pessoal, a gente consegue visualizar aí que a pele, ela contém proteínas, então, fibras nervosas também, os cordões nervosos têm proteína, o cabelo tem proteína, tá? A amilase salivar, tudo que é enzimas digestivas. Bom dia, Maria. Tudo que é enzimas digestivas vão ter, também terão, matei um perlon, também terão proteína, porque toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. A hemoglobina, tá? O que está dentro da hemácia é uma proteína. Fibras musculares são formadas por proteínas. Os tendões que unem um músculo ao outro, né? Aquela coisinha branca, são proteínas, tá? As unhas são compostas por proteína. Hormônios, alguns hormônios são de origem proteica. Então, dá para ficar sem proteína? No. Por isso que eu, Josiane, tá? Pode gravar, não tem problema, Paula, me questiono tanto sobre as pessoas que são veganas, tá? E se intitulam tão saudáveis e tem um monte de gente aí que trabalha com aqueles troços lá de fazer atividade física lá, concurso de atividade física vegana, entendeu? Como que o cara tem uma estrutura muscular, uma estrutura de músculo perfeita se ele é vegano? Tá? Eu sei que existem proteínas de origem animal, de origem vegetal, mas a composição do nosso corpo de proteína, ela é feita à base de proteína animal. É bem complicado isso, é bem complexo. Mas, enfim, como estamos gravando, não vamos xingar ninguém, né, Paulinha? Porque isso é muito feio. E nós somos princesas. Aí, isso é um aminoácido. Bonitinho, né? Um aminoácido, ele é composto por um grupo amina, tá? NH2. Ele é composto por um grupo carboxila, um ácido, tá? Isso vocês aprenderam em química. E ele tem aqui um radical. E é esse radical que a mudança nesse radical é o que vai trazer esse aminoácido ser diferente. Por exemplo, se nesse errinho aí tivesse um NH2, seria uma glicina, tá? Se aí eu tivesse uma mudança nesse grupo amina, mesmo
com esse mesmo NH2, eu ia ter uma alamina. Então, tudo depende do meu radical, esse Rzinho aí, que eu vou ter a mudança no tipo de aminoácido. Mas, por hora, tá? Na parte biológica, eu posso supor que um aminoácido é formado por um grupo amina com um grupo ácido, tá? Bom, existem, tá? Na natureza, 20 tipos de aminoácidos. Desses 20 tipos de aminoácido, tá? 9 são essenciais e lê-se, tá? Lê-se essenciais aqueles que não são produzidos pelo nosso corpo. A gente precisa comê-los, tá? Desses 20 tipos de aminoácidos, 9 eu não produzo. Eu preciso angariar via alimentação. E 11 deles, tá? São naturais. Nós mesmos produzimos. E aí, eu quero mostrar para os senhores, tá? Esses aminoácidos. Ontem o Bruno, depois de ter visto a aula, provavelmente, veio me perguntar se era necessário a gente ficar decorando. Tá? Eu tenho que decorar esses nomes? Não, não vamos decorar nada, não. Tá? Vamos ver depois como que vão ser pedidos os exercícios, tá? E a gente vê como isso vai, tá? Os aminoácidos essenciais, aqueles que a gente não produz, tá? Histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Alguma coisa aqui para vocês é familiar? Hein? Minha filha gritou lá fora já, qual que é? Porque a gente toma. Pra mim, não. Nenhum? Eu tomo esse daqui, ó, triptofano. Tudo de bom. Dá um soninho. O triptofano, ele é um... E olha que interessante, né? Conforme você vai... A gente precisa saber o que cada um... Hoje em dia, o pessoal usa muito aminoácidos para várias situações, inclusive, tá? Para tratamentos, suporte de ansiedade, insônia, TPM, o pessoal usa muito triptofano. E, ó, não é uma droga, né? É um composto que serve para o nosso corpo, você só muda a dose, né? E é tudo de bom. Hoje você tem muita pesquisa em torno de aminoácidos para melhorar, tá? A vida das pessoas. Alguns aminoácidos, eles mudam. Por exemplo, você pega a histidina, tá? Ela é um aminoácido que pra gente é normal, tá? A gente produz, né? E, por exemplo, os cães não produzem, eles precisam comer. Então, na ração de cães, sempre vai ter. E aonde estão esses aminoácidos? Onde eu encontro esses aminoácidos? Tá? Em produtos de origem animal. Tá? Carne, ovo, leite, queijo. Sempre pensando nesses alimentos de origem animal. Porém, tá? A gente também tem no arroz, no feijão. O arroz é muito pouco, mas tem também. Feijão, aminoácidos, ervilhas, lentilha, coco, beterraba. Bom, e aí, escrever alguma coisa aqui? Bugou? O que bugou? Ajuda nós. Hã? Travou, Sora, nas coisas que você Tá falou. travando, é isso? Uhum. Travou, Sora, nas últimas coisas que a senhora falou. Não entendi, Lu. Travou nas últimas coisas que a senhora falou. Tropicou aí ela. Vou voltar um pouquinho.
Vou falar dos alimentos que contém ainda. Vou voltar nisso, tá bom? Os alimentos de origem animal, tá? Que são ricos em aminoácidos, carne, leite, ovo, queijo, tá? Agora, de origem vegetal, tá? De proteína vegetal, eu tenho feijão, coco, beterraba, soja, quinoa, abacate, amendoim, tá? As pastas de amendoim que os marombeiros comem, né? Tem bastante aminoácido. Agora, uma coisa que é interessante, tá? Do que a gente come é o nosso amigo arroz com feijão. Os aminoácidos listados no arroz são aminoácidos diferentes na proporção de quantidade, tá? Dos aminoácidos listados no feijão. Por isso que vocês já devem ter ouvido falar, tá? O arroz com feijão é uma combinação quase que perfeita de aminoácidos entre arroz e feijão, tá? É muito interessante. Travou? É isso? Senhora, eu tô travando. Que bad. Paula, mesmo travando, fica tudo gravado, né? Paula? Senhora, eu acho que na gravação sai travado Paulinha? também. Eu não sei se sai travado, eu nunca parei para ver. Sim, senhora, mas se falhou, vai ficar falhado também na gravação. Entendi. Ai, Deus e meu amigo. Mas se vocês não conseguirem entender alguma coisa, me pergunte que eu volto, tá? Não tem problema. Um ajuda o outro, a gente fica mais forte. O que mais que eu ia falar para vocês? Vocês entenderam do arroz e feijão? Mais ou menos, senhora. Volta um pouquinho. Tá. O arroz e o feijão, pessoal, o arroz e o feijão é uma combinação, assim, extremamente interessante de aminoácidos essenciais e não essenciais. Por quê? Porque a quantidade, concentração desses aminoácidos são diferentes no arroz e no feijão. Então, é como se fosse uma combinação perfeita, tá? E essa combinação desses aminoácidos, sabe o que ela faz? Principalmente, tá? Controla a taxa glicêmica. Vocês já ouviram falar em taxa glicêmica? Já sim. E ela é muito estudada pelos nutricionistas, nutrólogos, né, educadores físicos. Por quê? Porque se a taxa glicêmica é muito alta, não é legal. Por quê? Porque você fica com muito açúcar no sangue e dão aqueles picos de fome, né? Quando você... É tal história, porque quando você come, na teoria, né, eu fico imaginando o tamanho do prato que o Bruno bate. Mas imagina só, você... Então, eu tenho certeza que o seu arroz com feijão deve dobrar o prato. Mas tem gente que fala assim, se eu não comer arroz e feijão, eu não fico saciado. Se eu não comer arroz e feijão, eu fico com fome. Isso tem muito a ver, tá? Não só em termos de quilocalorias, mas também pelo fato dessa combinação de aminoácidos, tá? É muito importante, então, essa combinação e também para essa taxa de açúcar no sangue não ficar variando muito, tá bom? Bom, mostrar uma outra coisa para vocês, e aí eu quero que vocês, assim, prestem atenção, se cortar me falem, mas eu quero que vocês entendam um negócio que é muito legal. Eu falei para vocês lá na frente, tá, que os aminoácidos, eles eram ligados, tá, por uma ligação que a gente chamava de ligação peptídica, certo?
A ligação peptídica, vocês conseguem ver a minha setinha? Vocês veem a seta? Eu não tô vendo, não, senhor. Eu também não. Não? Ah, então é porque não dá para ver mesmo, tudo bem. É que eu vejo a seta e vocês não, mas vai ficar tudo bem, tá? Então sigam aí. Vocês, ó, eu vou ver se vocês conseguem olhar aqui. Esse primeiro aminoácido aqui, ó, N, 2H, CHR, o radical aqui, o C, a dupla O e o OH aqui embaixo. Isso daqui é um aminoácido, certo? Do outro lado, tem outro aminoácido. Tá? Para acontecer, olha que legal, pessoal. Para acontecer essa junção de dois aminoácidos, tá? Obrigada. Para acontecer essa junção de dois aminoácidos, para começar a formar uma cadeia de peptídeos, ele precisa, ó, acontecer essa ligação peptídica, que é ligar esse Czinho aqui nesse N do outro aminoácido. Mas para isso acontecer, sabe o que tem que acontecer? Falei 2 acontecer, né? Agora 3, mas tudo bem. Tem que ter uma saída de uma molécula de H2O, que é esse círculozinho, esse contorninho que vocês estão vendo entre as duas moléculas de aminoácido, uma aqui o OH e a outra o H. OH mais H, H2O. Então, a saída de uma molécula de água é indispensável para formar uma ligação peptídica. Por isso que as proteínas são chamadas de polipeptídeos, tá? Esses polipeptídeos é a junção de vários peptídeos que vão se formando a partir da ligação de aminoácidos. Aqui é uma constituição mais química da coisa, mas eu queria... Tá, Ju, não tem problema. Essa água a gente ganha assim também. Tá? Ju, é assim... para eu agrupar dois aminoácidos, e aí dar sequência à formação de um peptídeo, né, de uma cadeia de polipeptídeos para formar proteínas, né, eu preciso, para juntar essas duas, grudar, uma juntar na outra, eu preciso ter a perda de uma molécula de água. E essa ligação peptídica, tá, olha aqui no slide, essa ligação peptídica, ela se dá, tá, entre um grupo e outro. Então, esse agrupamento, tá, libera uma molécula de água. Conseguiu sacar, Ju? Eu gostei muito dessa foto, porque eu acho que ela é bem fácil de entender. Tá? Eu tenho um grupo de aminoácido, outro grupo de aminoácido, tá? O Paulo, essa água, ela entra pro metabolismo, tá? Essa água faz parte, não é? A gente não usa só os 2 litros de água que a gente toma, né? A gente tem várias reações, tá? NAD, FAD, ATP, ADP, tudo isso tem liberação de água. Bom, e nesse momento aí, tá? Essa constituição de uma nova proteína... Ah, não é uma superfunção secreta, não. É só o normal mesmo, o batidão mesmo, tá? E aí, pessoal, essa junção aí, ela pode ser simples ou conjugada. Então, na proteína, né, para formar uma proteína simples, quer ver? Peraí. Olha aqui. Ops. Eu posso tanto formar uma proteína simples, as duas formações, tanto a proteína conjugada, uma proteína não conjugada, ela é formada a partir de uma... Como que eu formo uma proteína, Ju? Como que eu ligo aminoácidos? Como que eu formo cadeias de peptídeos? Ligação peptídica. Tá, e o que isso faz?
O que sobra disso aí? Sobra água, Sora, porque é síntese por desidratação. Vamos chamar de hidrólise, tá? Isso é um exemplo de hidrólise, Sora, tá? mas na ligação peptídica sai água, certo? No caso, quando você vai quebrar uma molécula e vai colocar água, daí seria hidrólise, não é? Quer ver, ó? Quando você vai construir uma molécula tirando água, não seria síntese por desidratação? E daí quando você vai quebrar uma molécula colocando água ali, seria a hidrólise? Quando você vai formar essas moléculas, tá? Quando você vai formar uma proteína simples, ela é constituída por hidrólise. Vai ter uma quebra ali de água para liberar esse aminoácido. Eu só tenho a liberação desse aminoácido se eu quebrei por hidrólise. De uma proteína simples. Bruno, eu posso ter falado de forma que ficou estranha. Não, sim, Sora, mas é porque na ligação peptídica acontece a síntese por desidratação, não é? Daí um aminoácido se liga no outro. Para eu ter. Então, eu estou falando do inverso. Eu tenho proteínas que são simples e proteínas que são conjugadas. Tá? As proteínas simples são formadas por aminoácidos, né? Que vão ser desorganizados por hidrólise. Então, eu tenho a quebra, a perda de água, forma um monte de aminoácido. O inverso, Bruno. Quando eu tenho proteínas conjugadas, quando essa proteína sofre hidrólise e libera um monte de aminoácido, não é só aminoácido, tá? Vai ter outros tipos de proteínas juntas. Ó, é que eu falei o inverso, tá? Quando eu tenho uma proteína simples e essa sofre hidrólise, ela libera só aminoácido. Ficou mais claro? Sim, agora sim. Quando eu tenho uma proteína conjugada e essa proteína conjugada sofre hidrólise, ela não tem só aminoácidos. Ela também tem um outro grupo. Isso, Paulo, isso, essa água aí. E esse grupo, tá? Dessa proteína conjugada, ela pode ser chamada de grupo prostético, tá? Que não é formado por proteína. Por exemplo, uma glicoproteína. Onde eu tenho uma glicoproteína? Vocês devem ter visto isso no 8º, 9º ano. Onde eu posso ter uma glicoproteína? Nossa, Sora, não sei. Na membrana plasmática. A membrana plasmática. Tem hormônio que tem essas coisas hormônios, enzimas, tá, Paulo? Tem sim. Mas, por exemplo, as glicoproteínas são formadas por proteínas mais glicídios, que são carboidratos. Esse é o grupo prostético. Lipoproteínas. Uma solução lipoproteica. Tem proteína e lipídio. Uma substância nucleoproteica. Tem proteína e ácido nucleico, que quando sofre hidrólise, além da proteína, quer dizer, além do aminoácido, libera ácido nucleico. Que além da proteína, libera lipídio, que é o grupo prostético. Na glicoproteína, quando sofre hidrólise, além de liberar aminoácido, libera carboidrato. Por isso que é uma proteína conjugada a outra coisa que não é aminoácido. Consegue entender isso? Sim, Sora. Então seria tipo a junção de proteína com algo que não é proteico. Isso, por isso que é uma proteína composta. Composta por quê? Por outra coisa. Elas se juntam por ligações químicas, Paulo. Aí depende, porque eu tenho por exemplo, só para você ter ideia do que eu estou falando da nucleoproteína, tá?
A nucleoproteína nada mais é do que o DNA e o RNA. Tá? É que a gente está falando de uma coisa muito micro, quase nano, entendeu? Bom, levando em consideração isso, eu tentei, pessoal, dar uma esmiuçada na apostila para o cara só não ler e ficar meio perdido, entendeu? Porque eu queria, assim, que vocês tivessem uma ideia antes de ter uma leitura da apostila e tal. Isso não é tão importante você ficar decorando essas coisas, não, mas eu preciso que vocês, ao menos, saibam do que eu estou falando. Por exemplo, ele traz depois uma classificação, tá, da proteína em relação à organização dela. Então, eu tenho desde estruturas primárias até estruturas quaternárias. É como se eu pegasse uma máquina 3D, tá, de impressora 3D, e mandasse imprimir, tá? Então, quando você olha essa estrutura primária aqui, tá? Que é a sequência de aminoácidos da cadeia polipeptídica, que se mantém por ligações peptídicas, é aquela coisinha linear ali. Vários polipeptídicos, vários aminoácidos grudadinhos por ligações peptídicas, tá? Formando uma proteína. Tá? É um fio. Agora, por exemplo, quando a gente fala de uma estrutura secundária, tá? Já envolve um enovelamento desses peptídeos. Já não é mais linear. Quando eu falo de uma estrutura terciária, tá? Eu já tenho um enovelamento total, tá? Desse polipeptídeo. Enquanto eu tinha enovelamentos parciais no outro, com o DNA, sim. Por isso que eu posso brincar e falar que eu vou pegar uma fita de DNA e puxar, entendeu? Como se fosse isso daqui. Não fala do enovelamento do DNA? Bom, e a estrutura quaternária, que é essa outra que vocês estão vendo aqui, ela já tem uma associação de cadeias peptídicas. Por exemplo, aqui eu tenho 4 cadeias. E é um exemplo claro de hemoglobina, tá? A hemoglobina é a proteína que fica dentro da hemácia, onde o oxigênio, o CO2 se liga, né? Para fazer a passagem dos gases respiratórios no sangue, tá? Às vezes, quando você tem algum tipo de deficiência nessa cadeia, por exemplo, quando um aminoácido, quando eu tenho um radical ligado de maneira errada, aí o Paulo vai pirar agora. Por exemplo, Paulo, por que às vezes as pessoas nascem com algum tipo de anemia hereditária, como a anemia falciforme, tá? Que é um tipo de anemia. É quando eu tenho a mudança, a substituição, tá? De um radical de um aminoácido para outro. É como se tivesse bugado aquela fita de aminoácido, tá? E no lugar de um aminoácido normal ali, teria colocado um outro grupo de radical e se tornou um outro. Sim. Tá? Então, que é aquele negócio, lembra que não sei se a gente estava falando sobre aquela edição genética de CRISPR-Cas9, essas coisas assim? Também. Então, como fala? Ai, fugiu a palavra da minha boca. São edições que acontecem, tá? No desenvolvimento da pessoa intraútero, lá no desenvolvimento embrionário, e já nasce assim, já. Não tem, por isso que eu falo assim, né? Eu não tenho o que fazer. Se vocês virarem a página de vocês para a página 354, para quem chegou agora, né? Da apostila. Isso, fica faltando um gene. Sim. Para a pessoa que não consegue
Para quem não sabe, disso que o Paulo está falando, é a pessoa que tem um problema na coagulação sanguínea, tá? Então, ela tem o hemofílico não consegue coagular de uma forma mais efetiva. Ele tem tudo ali, tá? Mas não temos como fala? Não temos o gene ali que faz de acordo, tá? Sim, sim. Aí, pessoal, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Se você não tem o gene que produz, não tem como você produzir, né? Aqui na página que eu falei para vocês, da 354, tá? Ele mostra aqui, ó, o tipo de proteína, né, com estrutura primária, que é só uma sequência, depois a secundária, a terciária e a quaternária, tá? Dessas cadeias peptídicas. O DNA, só para vocês saberem, né, é uma dupla hélice. Eu tenho duas hélices, tá? Duas hélices de cadeias de aminoácidos. Bom, quer entrar ainda aqui, ó, só para vocês olharem, para quem não abriu a apostila, né, é isso aqui que eu estou falando, né, a primária é uma sequência, só a lisina, glicina, leucina, valina, tá, alanina, histidina, uma sequência de aminoácidos, tá, a secundária já tem uma hélice, um arranjo espacial dessa cadeia, tá, a estrutura terciária eu tenho um envelopamento dessa cadeia de peptídeo e aqui a montagem de várias cadeias. Aí vem a parte, assim, que vocês conseguem mais observar no sentido de saber do que eu estou falando. A desnaturação. A desnaturação proteica, tá? Nada mais é do que quando eu tenho uma estrutura de proteína e ela e a forma de apresentação dela, a forma de apresentação espacial, tá? O desenho dela muda, tá? Isso acontece o quê? A estrutura e a função dela vai mudar. O que acontece, normalmente, isso aí, é com altas temperaturas, tá? Ou alteração de pH. Com mel, com o ovo, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma fotinha do ovo. Por isso que... Então, e sabe por que falam que tem memória? Olha que legal. Talvez feche na sua fala aí, que foi brilhante, Paulo. A desnaturação das proteínas, tá? Ela pode ser reversível. Por isso que pode falar que o mel tem memória. Tá? E aí, por exemplo, essa desnaturação, né? Que aconteceu da proteína nativa que desnaturou, por ela ter memória, ela pode voltar nas condições ideais, tá? Nessa estrutura espacial. Legal, né? Professora. Oi. Então, a desnaturação é a mudança na estrutura terciária, né, da proteína. Na estrutura espacial dela. Uma hora ela era enroladinha, depois que desnatura, ela tá lisa. O que pode acontecer é isso voltar. O Paulo está falando, não sei se vocês estão vendo, que existe uma diferença do mel industrializado para o mel natural, tá? E essa memória que ele está falando é essa reversão dessa proteína. Por isso que, às vezes, o mel muda de apresentação para vocês, não necessariamente ele estragou, tá? Numa mudança de temperatura, alguma coisa assim. Então, seria o quê? A desnaturação é a perda, tá? Desse tridimensional que a proteína tem. Agora, uma coisa que é interessante, tá? Isso acontece com variação de temperatura, normalmente com aumento da temperatura, né? E variação de pH. Com certeza, Paulo. Com certeza.
O mel é dos exemplos mais fáceis da gente entender. Realmente, Paulo, é difícil falar em prazo de validade de mel, né? Se não sofrer contaminação bacteriana, fúngica, né? Sem contaminação, que já é difícil também, porque ele muda essa composição, mas ele não estraga, é certinho. E aí você faz o quê? Com o mel que endurece? Coloca na água em banho-maria, né? E, ó, estamos na transmissão de pensamento nosso. Coloca em banho-maria, né? E aí ele volta. Muito bom. Obrigada. Tá? Uma outra, isso eu vou mostrar para vocês depois, na próxima aula, tá? Essa desnaturação, normalmente, quando ela eu também gosto, Paulo. Quando ela é terciária ou quaternária, tá? De proteínas terciárias ou quaternárias, ela é reversível. Só que, às vezes, ela é irreversível. Algumas desnaturações podem ser irreversíveis, tá? Isso acontece muito no caso do ovo, tá? Ela perde a forma e a função. Então, o ovo, quando sofre aumento de temperatura, né? Ele muda o formato, certo? Agora, isso no caso da temperatura, né? E isso não vai voltar. Se você deixar o ovo lá, ele não vai voltar. Não existe a possibilidade desse ovo voltar a ser esse ovo aqui, tá? Um outro exemplo bem legal também é a variação do pH do leite. Quando esse leite varia o pH, quando você coloca vinagre, coloca coalho, que coalho nada mais é do que um ácido, né? Por isso que às vezes as pessoas fazem com vinagre. Quando o leite talha, né, que forma aqueles grumos para formar o leite, para formar o queijo, desculpa, é uma variação de pH. Aquele leite talhado, faça o que você fizer, ele não vai voltar ao leite in natura que era antes. São exemplos de desnaturações que são irreversíveis, tá? Eu gostei desse exemplo. Porque é meio real, né? Peraí. O que vocês acharam? O que vocês ficaram do... Ah, tem mais uma coisa aqui. Essa parte de função aqui da apostila eu falei lá no começo, né? E na última página aqui, de vocês, na 355, ele traz uma tabelinha de coisas que a gente já falou, mas eu queria reforçar, tá? Uma tabela de função para proteínas corporais. Então, lembra que eu falei do colágeno, tá? Proteína resistente encontrada na pele, ossos, tendões e cartilagens, tá? E você percebe muito assim, por exemplo, eu falo, né, a Paula não, que a Paula é gatinha ainda, mas o que eu percebo hoje, aos 40 anos, né, mesmo que eu use filtro solar, que eu proteja minha pele, tal, você percebe que a pele vai ficando mais flácida mesmo, tá? Então, você vai mudando a arquitetura do rosto, porque o rosto não é só a pele, né, tem os músculos, né, tem várias, você é gatinha ainda. Isso muda, e isso é muito interessante, porque quando você tem 20, 30 anos, você não percebe isso. Você pode perceber ruguinha de canto de olho, quando você sorri e tal, mas aí parece assim, que conforme vai passando o tempo, né, uma coisa que, independente assim do que você faça, não vira nada comer gelatina, Paulo, daí você come gelatina porque você gosta, e não porque isso vai melhorar a sua pele, tá? Isso aí é muito, muito claro, né? Pés de galinha, né? Mas é verdade, Bruno. Então, continua comendo, vai dar tudo certo, tá? Continua comendo, mas põe leite condensado que fica mais gostoso, né? Porque se é para ser feliz, não vai colocar aquela gelatina diet horrível, achando que tá fazendo um grande negócio, que não tá. Faça porque você vai ser feliz comendo gelatina com leite condensado, e não porque vai fazer bem para cores, tá? É maravilhoso, gelatina com leite condensado. O que, Paula? É eu, Sora. Carol? Fala, É maravilhoso, gelatina com leite condensado.
Eu também acho. Só que, né? Nossa, a melhor Então, coisa é groselha com leite condensado. Dá pra fazer até sorvete, pôr no congelador assim. Nossa, uma delícia. Nayara, você gosta de groselha? Gosto. Nossa, aqui em casa, é que eu não ligo mais, né? Porque eu sei que é só açúcar, mas as minhas meninas e o meu menino mais velho, né? Meu marido, eles adoram groselha. E não Nossa, é eu qualquer amo. groselha. Tem uma groselha que ela é muito top, mas é difícil de achar. Mas enfim. O... Aquele sorvete lá, creme holandês, tá? Você faz com leite, groselha, enfim. Ah, infância, é isso, né? Jesus amado, isso não me pertence. Sai de mim que isso não me pertence. Tá bem que não tá aqui, tá gravando aí, isso não me pertence. Pessoal, o que eu ia falar mais pra vocês? Ah, queratina, que eu falei pra vocês, né? A queratina que vai deixar, por exemplo, a queratina nos pelos do homem, a concentração vai ser maior, de barba e tal. Ah, mas a mulher tem pelinho aqui e tal. Mas o pelo da mulher vai ser diferente dos pelos de face do homem. Por isso, a Paula tá gravando, a gente não pode falar muito, tá? Mas por isso que quando as meninas começam a fazer terapia hormonal, Paulo, terapia hormonal para ganhar massa muscular, mesmo elas falando que não usa hormônio, nada, é tudo mentira, né? A voz engrossa, né? Elas, em dia de concurso, né, de fisiculturismo, elas têm que fazer a barba. Você acredita? Uma mulher fazendo barba? Ai, Jesus amado. Só Deus na causa. Mas, por quê? Porque muda essa constituição, porque tem a ver com o pelo de face, né? Tem a ver com hormônio também. Então, por isso que tem esse endurecimento, né? Fibrinogênio, a gente vai estudar isso lá em circulação, tá? O fibrinogênio é uma proteína, tá? Uma proteína solúvel que está no plasma e que, quando você tem algum corte, alguma coisa também... Tem também, Paulo. Independente de transgênero ou não, se faz transição de sexo também. Tem esses lances também, mas porque é hormonal, né? Deixa eu voltar aqui. Quando você tem algum ferimento, tipo, tirou a cutícula e fez um bife, não começa a sair sangue, né? É quase que esguicha sangue, assim, né? O que acontece? Tem uma proteína no nosso sangue que chama fibrinogênio. A gente vai estudar isso lá para frente, mas esse fibrinogênio, em contato com uma enzima, tá? A trombina, ela faz o quê? Ela transforma essa proteína solúvel no plasma, dissolvida no plasma, fibrinogênio, em fibrina. E essa fibrina faz uma rede, tá? E essa rede tenta estancar o sangue. Então, a plaqueta, ela não é por si só, não é ela por si só que vai conseguir estancar o sangue. Quem consegue estancar realmente o sangue é essa fibrina. Mas a fibrina, por ser uma proteína insolúvel, ela só é ativada no local e as plaquetas encaixam na rede, certinho. Eu não entendi, Bruno. Deixa eu ler aqui de novo que saiu. Ele fala do quê, Bruno? Professora, fala como se fosse mostrando a vida das células, sabe? Ele mostra exatamente isso. Quando tem um sangramento, sobre o uso da fibrina. Ah, tá. Porque assim, a fibrina, ela não tá, por exemplo, se tivesse fibrina solta no sangue, tá tudo entupido, né? Porque ela é insolúvel. Agora, eu vou ver como chama aí, blonde o quê? Blonde Cell at Work. Depois alguém escreve esse nome aqui que eu vou esquecer, no grupinho nosso lá, que eu quero mostrar para as meninas, tá? Eu gosto dessas coisas. Acho que tudo que é lúdico, tudo que você consegue transferir de uma outra forma, sem aquela cobrança de apostila, né? É bem mais legal. A hemoglobina, então, tá dentro da hemácia, né? Essa proteína é responsável pelo transporte de oxigênio e CO2, né? A quitina e miosina, a gente aprendeu lá em sistema muscular, esquelético, não sei como que a apostila vai trazer. A quitina e miosina são duas proteínas, tá? Que são responsáveis pela contração muscular.
A miosina, já vão guardando isso já, a miosina fica no meio. Então, ela não muda de tamanho. Então, a miosina está ali no meio. A actina são fibras, tá? Que deslizam sobre essa miosina. Então, a contração muscular, tá? É feita a partir do deslizamento das actinas sobre as miosinas. Olha que interessante, né? Isso é uma visão micro de dentro de um filamento de músculo, né? Paulo, compartilha com a gente. Albumina, tá? E ela é extremamente presente na clara do ovo, tá? E as pessoas fazem aquele whey protein, aquele complexo lá cheio de proteína a partir de albumina, se não for vegano, né? Não gosto de falar disso. Anticorpos, gente, a gente tá falando tanto em vacina, né? Essas coisas assim. Serotonina é um neurotransmissor. Serotonina é vida, gente. Serotonina é uma coisa assim que... serotonina para ser feliz. Não só de serotonina, a gente precisa de ocitocina, a gente precisa de dopamina, de outros neurotransmissores também. Mas esse aí é chique. Os anticorpos, né? A gente está falando tanto em achar vacina, né? Para a produção do nosso corpo depois. São coisas necessárias para a gente ser feliz. E você sabe, Paulo, você que gosta de coisas mais fuçadas, por exemplo, os principais antidepressivos mais antigos, tipo fluoxetina, sertralina, e tem mais um outro também que eu não vou lembrar o nome, que eu nunca tomei, então eu não lembro não. Mas eles fazem o quê? Eles bloqueiam, tá, os sítios de captação. Tinha lítio, mas eu tenho medo de pessoas que tomam lítio, né? Então esquece. Me fez perder aqui. Tá. A sibutramina é para outra coisa, Paula. Ai, me fez perder. Tá. O que tem, tá? É assim, existe um bloqueio nos sítios que iriam captar essa serotonina. Então, a fluoxetina, a sertralina, ela serve para deixar aquele... Algumas pessoas, elas têm deficiência na produção de sertralina, tá? Deficiência endógena mesmo. E aí, elas não conseguem produzir. E aí, elas precisam tomar, né? Para fazer com que não use tudo. Eu sou feliz com o uso dessas coisas. E os anticorpos, então, também são proteínas solúveis, né? E, uma outra coisa também que eu acho interessante, mas aí tem muito a ver com alimentação, né? Que fala aqui no aprofundamento do colágeno com vitamina C. Vocês vão ver muito, assim, lá nas farmácias, né? Colágeno com vitamina C junto, tá? Porque potencializa, né? Seria uma coenzima, um cofator, eles falam. Esses cofator, coenzima, são coisas que... Onde compra isso, Paulo? Será que tem aqui onde eu tô? Compra na farmácia aí? Ela melhora o aproveitamento desse colágeno, tá? Por isso que alguns colágenos têm essa vitamina C junto, né? Para potencializar. Mas, gente, desaba do mesmo jeito, tá? Não acho que vai fazer milagre, não, ó. Despenca tudo. Deixa eu ver aqui o nosso. Aí eu vou falar assim, Paula, é só até a aula acaba 9h20, né? Aí ela fala, não, 9h10. Certo? Olha lá, viu? Nossa, nunca vi um relógio desse, pelo amor de Deus. Pessoal, o que eu quero de vocês, tá? Eu quero que vocês... outra coisa. Vocês têm uma prova, Paula? Do quê? De inglês? Uma prova lascada aí? Matemática 2. Entendi.
Como que é, Paulo? Peraí. Deixa eu ver o que o Paulo escreveu aqui. Sim, as borboletas, né, no estômago, aquela expressão, borboletas no estômago, né, quando você tem um déjà vu de alguma coisa. Na verdade, Paulo, eu acho que você vai ser muito feliz, você vai ficar muito feliz e vai entender muita coisa com esse projeto do livro O Segredo, sabe? Porque o cérebro, ele é moldável, sim. E eu tenho, assim, eu estou numa fase de treinamento meu com isso, entendeu? Porque não adianta você, é aquela história de não adianta você conspirar contra que, não tem problema, você pode gostar do que for, você tem que gostar de mim, não tem problema, não, né, não tem problema. Mas é interessante quando você começa a... Terminou, Letícia? E aí, o que você achou? O que você está pensando? O que você está pensando em pôr em prática? Você tem algumas determinações? Eu coloquei em prática, por exemplo. Me ajudou muito a exploração dos pensamentos que eu já tinha, só que eu não estava conseguindo saber desenvolver. Aí depois disso, eu comecei a fazer, por exemplo, o exemplo que o homem dá da pedra, que ele falava e tal, eu comecei a fazer e tá me ajudando muito. Pode parecer bobo, mas tá me ajudando. E, tipo, é uma sensação diferente, não sei explicar. Eu sei do que você está falando. Quando você começa a modular o pensamento de uma forma diferente, as coisas acontecem de forma diferente mesmo. A gente não pode ser pessimista, tá bom, tia Paula? A gente tem que ser otimista. Sem memes de coach de depressão, tá bom, Bruno Paulo? Sabe quem eu não vi aí hoje? O Pedro tava aí? Não. O Pedro tava? Nem o Pedro, nem a Ayla, né? Só os dois. O pai dela o avô dela faleceu e foi enterrado ontem. Aí eu acredito que ainda seja reflexo. Eu não sabia. Eu não sabia. Então tá bom. Meus pêsames a ela. Pessoal, já que vocês têm... eu quero... Começou já. Eu quero que vocês façam os exercícios contextualizados depois, tá? Eu quero marcar uma prova com vocês para semana que vem. Porque semana que vem a gente tem... Eu preciso ter uma provinha avaliativa com vocês, tá? Vocês têm prova semana que vem? Não. Até agora não, senhora. Até agora não, né? Mas passou, né? Senhora, quais conteúdos? A mochila toda? Não, calma, Bruno, respira. Respira, Bruno. Você não entende porque eu falo respira. Você nem pensa, pá, entendeu? Pelo amor de Deus. Respira, Paulo. Bruno, Senhora, Paulo também respira, mas Bruno, respira. Não vai cansar, não. Se você parar de respirar, você morre, tá? Senhora, mas eu vou mandar que é bio 1 e bio 2. O quê? Como você vai fazer em questão da prova bio 1 e bio 2? Você vai dar 2 provas ou uma com as 2 matérias? Eu sou espertinha, tá? Eu sou espertinha. Pode confiar em mim. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou topicar e vou escrever, tá? Miguel, fica quieto, pelo amor de Deus. Eu vou escrever para você os tópicos que eu quero para as provas da apostila 2 geral, tá? Mas não vou falar assim, estudem a apostila 2 e pronto. Não, isso não existe, tá? Eu vou escrever o que vocês precisam estudar mais profundamente, tá? E a nossa provinha fica para quarta-feira que vem. Lembrando que sexta-feira Paula, você tem alguma posição sobre semana que vem ou não? O que seria semana que vem? Corpus Christi. Provavelmente vai ser feriado, né? Porque esse feriado, ele foi mantido, né? Então, é quinta e sexta ou só quinta? Eu tô perguntando porque na sexta eu dou aula. Eu posso pedir ajuda aos universitários? Não, lógico, deve. É que eu achei que você já soubesse de alguma coisa. Não, eu prefiro vir
segunda vez. Tá, depois você... Tá, depois você me fala. Pode deixar. Então, tá bom. Beleza, então, pessoal, eu vou passar para vocês ainda hoje no grupo nosso, tá? Os conteúdos da prova, mas eu fixo lá no Classroom também, tá bom? Combinado? Combinado, senhor. Boa prova para vocês. Bom dia para vocês. Agora, Bruno, faz uma declaração aí que você está mais feliz comigo, vai? Fala. Do que, senhora? Declaração do quê? Que você está mais feliz hoje. Que a gente conversou. A gente conversou. Viu? Arthur, viu? Arthur. Quando ele consegue as coisas, ele não divide. Viu, Arthur?